E sob essa pedra ele edificou sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Todos os impérios e reinos falharam por causa dessa fraqueza inerente e contínua. Eles foram fundados por homens fortes sobre homens fortes, mas essa coisa única, a igreja, foi fundada sobre um homem fraco e por essa razão é indestrutível. O imperador, os sucessores de César, sempre foram considerados o homem mais forte, e por isso não existem mais. Mas porque Cristo edificou sua igreja ao mais fraco dos apóstolos, é que hoje, 2025 anos depois, ela existe. Esse homem, esse Galileu crucificado aos 33 anos, não pode ser um simples homem. De que modo 12 homens sem instrução alguma, sob a autoridade de um pescador, fundaram a maior religião do planeta? Ora, isso não pode ser fruto da coincidência. Afinal, como visto no início do vídeo, quando diversas coincidências convergem para um fim muito específico, provavelmente não se trata apenas de puras coincidências. Poderá outro dizer que de fato não foram coincidências, mas algo planejado, planejado por uma inteligência humana que organizou tudo por trás. Jesus, como qualquer outro homem comum, planejou tudo isso muito bem e... o que também não faz sentido. Ninguém escolhe onde nasce, e quando morre. E nosso Senhor Jesus Cristo teve a sorte absurda de nascer no momento certo, na época certa, no local certo. Isso ninguém pode escolher. A Santa Igreja ser o que ela é hoje, a doutrina de Cristo ser o que é hoje, só foi possível porque o mundo inteiro convergiu para que todas essas coisas acontecessem. E esse tipo de coisa não acontece por conta de um planejamento humano, mas somente de um planejamento divino. Deve-se dizer também contra essa ideia de um super plano macabro feito pelos romanos ou feito por Jesus, que foi tudo planejado e que não sei o que. Ora, isso é uma bobagem. Os evangelhos para qualquer marqueteiro é um creep, é um absurdo sem lógica. Veja, temos os relatos bíblicos falando que após a morte de Jesus, os discípulos se perderam, desistiram, ficaram escondidos, o que é um absurdo. Afinal, se alguém estivesse escrevendo uma história sobre si mesmo como personagem, normalmente se coloca ele em glórias, em alegria e não em fracassos. O evangelho conta a história de um Deus humilhado. Se a ideia do evangelho, como dizem muitos ateus, é basicamente uma mentira contada pelos discípulos de Jesus para angariar seguidores idiotas, então alguém dá aulas de marketing para esses caras, porque dizer que Deus morreu pelado numa cruz humilhado não é muito bem uma ideia que as pessoas gostam de escutar até os dias de hoje. Os evangelhos dizem que Jesus ressuscitou dos mortos, e a primeira testemunha da ressurreição é uma mulher. Na época, o testemunho de uma mulher não valeu o mesmo que o testemunho de um homem. Se a história se tratasse de uma mentira, que você quer convencer outras pessoas dessa mentira, e não de um fato histórico, o autor devia ter colocado que a primeira testemunha da ressurreição não foi uma mulher, mas de um homem, e de preferência um homem de poder, sei lá, um soldado, um juiz, um sacerdote, para dar credibilidade ao texto. Se a história é inventada, por que falar que foi uma mulher que viu o fato mais importante da fé católica, sendo que eles poderiam simplesmente inventar qualquer outro relato? De modo que justamente o fato de ter sido Maria Madalena a primeira testemunha da paixão, que muitos são contra esse relato da ressurreição. Antigamente se dizia que, antigamente é porque as mulheres não tinham o mesmo valor que os homens, o testemunho delas não valia a mesma coisa.